Olá, seriadores, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos de volta para mais um vídeo. Eu sou a Jussara, esse é o canal Vida de Seriatriz, e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre a season finale de Manifest, que terminou de forma extremamente bombástica. Tô chocada até agora, no entanto, não pelas razões que vocês podem imaginar, porque eu levei spoiler, gente. Olha que delícia! Ser youtuber é um mundo arriscado, gente, que as pessoas assumem que você já viu o episódio e vem mandando spoiler na sua DM. Teve gente mandando spoiler no meu vídeo do episódio 11, porque noção parece que não temos. Mas enfim, até que o spoiler não estragou minha diversão, porque de todas as informações que nós tivemos neste episódio, as que vocês podem imaginar que foram as mais essenciais, foram as menos essenciais no meu ponto de vista. Eu acho que esse final foi bem revelador para algumas coisas, e eu vou tentar ser bem sucinta na minha review, porque eu sinto que agora a minha missão é assistir a primeira e a segunda temporada, fazer uma baita de uma maratona, juntar todas as peças desse quebra-cabeça e trazer um vídeo bem completinho pra vocês. Então eu vou dar uma passada de pano em cima de alguns pontos que me chamaram a atenção, que podem justificar um pouco a minha teoria da intervenção divina, que aliás foi confirmada pelo criador da série. Estamos sim trabalhando com intervenção divina, mais do que apenas a ciência. Não que a ciência não tenha o seu papel, afinal de contas a ciência dentro dessa história é muito importante, mas o foco aqui é realmente intervenção divina. Então a gente vai conversar sobre tudo isso. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu espero que você goste do vídeo de hoje. Se você gostar, já deixa o seu joinha e já se inscreva no canal, porque vai ter mais vídeos de Manifest por aqui sim, tá bom? A quarta temporada ainda não foi confirmada, é um processo normal. O criador da série, inclusive, ele já deixou um comunicado dizendo que ele tem planejamento de 6 temporadas pra Manifest, já falei isso aqui antes pra vocês, porque cada temporada é um ano a menos nessa correria pra eles vencerem a data limite. Então ele casou certinho as datas, a intenção dele é que ele consiga contar essa história dessa forma até o fim. Então a gente ainda teria aí mais 3 temporadas pela frente. Caso isso não aconteça, caso a série venha a ser cancelada, vamos supor aí antes do previsto, ele quer muito garantir que pelo menos ele consiga fazer aí um filminho, alguma coisa pra dar um final pra essa história pra gente. Ele não quer encerrar a história deixando ela pela metade. Então isso já é muito positivo, mas ainda não é garantia de nada. Então a gente não tem confirmação da quarta temporada. Os números não estão lá, aquelas coisas lá fora, tá? A audiência não tá bombástica, mas ainda tem um número bem relevante de pessoas assistindo, o que pode ser um pouquinho aí de garantia que a série ganhe continuação. Essa temporada, na minha opinião, foi a melhor temporada até aqui. Achei que foi uma temporada muito completa, muito bem feita e que respondeu muitas perguntas, embora tenha feito com que a gente abra novos questionamentos com relação a essa história. Mas o importante é que a gente tá caminhando com todos os acontecimentos. A gente viu uma crescente muito grande nos chamados. A gente tinha, eu lembro lá no começo da temporada, lá na primeira temporada, a gente tinha os chamados mais como se fosse uma voz mesmo. De repente a gente já tá interagindo, né, com os chamados. Nessa temporada a gente teve o Zeke e a Micaela criando um chamado. A gente teve neste episódio, nesses 2 últimos episódios, o Zeke conseguindo se conectar com a Micaela e participar do chamado de alguma forma. Ou seja, a cada nova temporada os chamados eles estão evoluindo e colocando a gente mais próximo, mais perto de entender como que esses chamados acontecem, quais são as relevâncias para que eles recebam esses chamados. Enfim, tem bastante coisa acontecendo, bastante resposta pairando no ar, que eu sinto que eu preciso assistir tudo pra conectar e trazer um vídeo bem legal pra vocês. Mas nesse vídeo aqui, eu quero pontuar o que a gente teve de mais interessante que chamou minha atenção nesses 2 últimos episódios. E eu sei que eu vou deixar passar uma coisa ou outra ali, mas acontece, tá? É só pra gente não se estender além do necessário. Primeira coisa que eu quero pontuar aqui pra vocês é que nós tivemos a confirmação de que o Cal, ele sabe mais do que ele aparentava saber. E eu acho que ele não tinha consciência disso. Eu acho que a Angelina foi uma pessoa fundamental pra ele entender que ele precisava confiar mais nos instintos dele, confiar mais no que ele já sabia a respeito dos chamados e seguir esses instintos, porque levaria ele pra frente, né, pro que ele precisava fazer. Então, a Angelina teve ali a sua cota de responsabilidade nas atitudes do Cal e agora ele tem plena consciência do que tá acontecendo, né? No final da temporada, ele fala pra mãe dele que agora ele sabe o que eles precisam fazer, ou seja, o Cal ele deixou de ser apenas uma criança e agora ele passa a ser peça-chave dentro dessa história. Não que ele não já tivesse sido, ele sempre foi peça-chave, mas agora a gente tem essa confirmação de que ele é importante pra essa história e de que ele sabe mais do que ele imaginava que ele sabia. Então a gente teve o Cal no final desse episódio
grande. E eu fico me perguntando se ele vai permanecer grande ou se a gente vai ter o retorno do Call na sua versão criança. De qualquer forma, essa mudança do Call eu achei muito importante e teve um acontecimento no final do episódio que eu achei muito relevante, porque o Call, ele já sabia tudo o que ia acontecer. Ele sabia que ele tinha que encostar na cauda do avião, ele sabia que ele tinha que desaparecer, ele sabia dentro do avião, no chamado com o pai, que a mãe dele estava em perigo e ele sabia, inclusive, que a mãe dele teria que falecer para essa história continuar. A gente teve a morte da Grace, a Grace se despediu dessa temporada, a gente não sabe como isso vai afetar o Ben, como vai afetar a Micaela, mas certamente vai ser um impacto muito grande para todos os Stones. E eu achei muito interessante que no final, quando a gente tem a Grace morta e o Cal chega para falar com ela não fica surpresa em ver o Cal na sua forma adulta, ela não pede pro Cal correr atrás da Eden, o que ela certamente faria se a gente estivesse lidando com uma morte normal. Ela certamente falaria, pelo amor de Deus, resgata a Eden. Ela estaria muito preocupada com a filha, não foi o que aconteceu. Ela olha pro Cal, ela reconhece o Cal já estando adulto e ela não fala nada da Eden, e quando ele diz pra ela que ela pode ir porque tá tudo certo e ele já sabe o que eles precisam fazer, ela vai. Ela fica feliz em reencontrar o Cal e ela não passa nenhum desespero, nenhuma dor, nada assim pra ele. E eu achei isso muito relevante, porque eu acho que pode mostrar pra gente que as atitudes da Angelina, embora pareçam ser algo malvado e faça ela parecer ser enviada, sei lá, do capiroto pra essa terra, pode representar uma coisa bem diferente no fim dessa história. A Angelina, ela é uma personagem que ela age de forma errada pelos motivos certos. Ela acredita que ela está agindo pelo bem das pessoas, e eu acho que a Angelina tem um plano, ou pelo menos ela é parte de algo muito maior do que nos foi apresentado até então. E o Cal sabe disso, tanto que ele não tentou impedir a Angelina em momento nenhum. Ele sempre teve plena convicção que a Angelina precisava seguir pelo curso que ela estava seguindo. E a gente teve a participação do Adrian, a gente teve a participação do Egan dentro dessa trama, a gente tem esses três personagens, a Angelina, o Egan e o Adrian, como se eles fossem adversários dos Stones, né? Como se eles estivessem batendo de frente com os Stones. E todo esse momento da trama me fez questionar algo que já estava na minha cabeça há muito tempo. Desde a primeira vez que a gente viu a Angelina com asas de fogo, que algo tá me cutucando, falando pesquisa a respeito, porque parecia que tinha algo muito importante ali. E de fato existem algumas conexões que eu achei bem interessantes que eu quero compartilhar com vocês agora. A gente teve a Angelina com um livro na mão nesse episódio, mostrando pro Adrian, depois a gente tem a Micaela pegando esse livro ensanguentado pra provar que a Angelina estaria fazendo alguma coisa, né, que colocaria a vida de alguém em perigo e tudo mais. E nesse livro a gente tem duas versões angelicais. A gente tem uma versão angelical sentada próxima a um trono, perto de um trono, em cima de um trono, não dá pra ver direito. E a gente tem uma outra figura também semi-angelical, só que numa versão diabólica, onde a gente tem asas de fogo puxando o pé daquele outro anjo que está ali, como se fosse um anjo de Deus, enfim. E eu achei isso muito interessante porque desde que eu comecei a pesquisar a respeito da Angelina, me soa na cabeça que ela tem alguma relação com a imagem, a personificação dos anjos serafim. Serafins são anjos, ou pelo menos são criaturas que ficam ao lado do trono de Deus, e eles possuem 6 asas. Essas asas, elas cada um tem uma representatividade para significar ali que eles são submissos a Deus, enfim. Só que eles ficam ao lado do trono de Deus, idolatrando Deus. A função deles é idolatrar Deus, de todas as formas possíveis e com muita intensidade. E estando ao lado do trono, eles recebem toda a luz do amor de Deus, e recebendo essa luz, eles são conhecidos como algo que é composto de fogo. São conhecidos também, de certa forma, numa tradução um pouco mais literal, como serpentes de fogo. São seres que fazem tudo por Deus, eles adoram Deus, e a gente vê isso um pouco na Angelina, né? Tudo ela justifica de forma muito apegada ao que Deus quer que ela faça, né? Ela tá sempre falando e idolatrando e louvando e fazendo toda aquela coisa relacionada a Deus. Só que a gente tem também a Angelina tomando atitudes que são bem questionáveis, assim, a gente fica se perguntando se ela tá agindo pro bem. Eu não posso bater o martelo dizendo que foi a Angelina que matou a Grace, embora a gente tenha visto a mão dela ensanguentada, a gente tenha visto que ela entrou no quarto e depois a Grace estava morta, mas até então qualquer outra coisa pode ter acontecido ali. Eu não sei se a Angelina é simplesmente uma pessoa boa que acaba agindo de forma errada no impulso de tentar conseguir fazer as coisas como ela acredita que tem que ser feito, ou se ela é de fato uma pessoa ruim. A gente tem no final a Eden vendo ela com asas de fogo também, e um dos pontos que me chama a atenção é porque o próprio Lúcifer, ele poderia ter sido um serafim. Algumas explicações dizem que não, outras explicações dizem que muito provavelmente ele era um anjo serafim, alguma coisa do tipo. Junto com isso, existe uma outra conexão que é em Apocalipse 12, que eu achei muito... Gente, eu achei muito interessante. Eu não sei como a história colocaria isso acontecendo, mas alguma coisa me traz ali uma semelhança muito forte, porque a gente teve
teve no episódio o Cal desenhando aquele dragão, né, que a gente viu depois, que teve uma conexão com a doutora Gupta, que serviu para que ela acreditasse que algo mais divino tá acontecendo, que ela não consegue explicar, porque aquele dragão, aquela constelação que ela viu conecta ela com a avó que tinha morrido, toda aquela história. Então, existe uma conexão com a Gupta. Só que lá em Apocalipse, também acho que em Isaías, a gente tem uma figura de dragão que diz basicamente assim. Em Isaías, diz assim: naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã. E o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Matará o dragão que está no mar. E eu falei, que dragão é esse que está no mar? Que eu quero começar a pesquisar. Porque a gente teve um dragão no mar nesse final também. Nossa, não sei mais falar. Porque a gente teve um dragão também no mar neste final, né? Que a gente teve a Sanvi e o Ben indo levar a cauda do avião até lá. Enfim, a gente já vai falar sobre isso. E aí eu comecei a pesquisar, tá? Mas qual é a função desse dragão? Quem é esse dragão? Ele representa o que dentro da Bíblia, dentro dessa história? Foi quando eu cheguei lá em Apocalipse 12 que tem uma parte muito, muito louca a respeito de uma mulher que deu à luz a um menino. E ao dar à luz esse menino, esse dragão, o tal do dragão que tá lá no mar, veio pra poder matar, comer esse menino. E Deus pegou esse menino, levou esse menino pro lado do trono dele lá, falou, não, isso aqui é meu. E a mulher foi colocada num deserto, onde ela ia ser sustentada lá, receber comida e ser cuidada por Deus, pra poder evitar contato com o dragão que queria, porque queria matar a mulher. E eu fico me perguntando, a gente não tem uma mulher, uma criança e um dragão dentro dessa história? Agora, como que isso se conecta? Não faço a menor ideia. Mas eu vou conseguir conectar, porque eu vou assistir essas 3 temporadas de novo, eu vou chegar lá, gente, porque isso aqui agora vai ficar aqui, ó, na minha cabeça que nem doido. Então a gente tem bastante conexão da Angelina com toda essa história do dragão dentro da Bíblia, com as histórias que a gente tem que mencionam as partes de Serafim e tudo mais. Eu acho que a Angelina, ela é muito devota a Deus, ela é aquele tipo de pessoa que age com o nome de Deus na ponta da língua. Só que muitas vezes essas pessoas, elas acabam agindo, justificando suas ações por conta de Deus, mas na verdade elas acabam metendo os pés pelas mãos. E eu fico me questionando quais são os planos da Angelina pra Eden, porque ela fica com essa história que a Eden é anjo da guarda dela e eu não sei até onde que isso vai. Mas eu também não consigo bater o martelo dizendo que a Angelina é uma personagem malvada. Eu acho que ela vai dar pano pra manga, eu acho que a gente ainda vai passar muito ódio com ela, com o Adrian e com o Egan, mas no fim do dia eu não sei dizer pra vocês se ela é 100% malvada. E eu fico me questionando a respeito da morte da Grace, porque ela estava muito pacífica. Eu acho que a Grace que a gente conhece ia estar desesperada pra poder contar pra alguém. Seriam as últimas palavras da Grace antes dela morrer. E ela não faz isso. Ela olha pro Cal e parece que ela já sabe, parece que ela tá tranquila com o que vai acontecer, porque parece que ela sabe que tudo isso era plano de algo muito maior, assim. Ah, e tudo isso dessa questão da mulher com o bebê e o dragão acontece em uma passagem que antecede o Apocalipse. Então, na verdade, é uma passagem do livro de Apocalipse, mas antecede o fim do mundo e blá blá blá. E o Adrian vem repetindo que a gente tá encaminhando pro fim do mundo, né? Ele fica repetindo isso o tempo todo, tanto que muito do que ele faz é pra justificar que ele tá com medo do que pode vir por aí. Então eu fico imaginando que, de certa forma, o Adrian pode estar certo, mas ele sempre tá do lado errado dessa história, né? Porque o lado certo, com certeza, é com os Stones. E eu sei que o Cal voltando, né, mais velho e tudo mais, vai despertar em todo mundo a questão de viagens interdimensionais e viagem no tempo, e que a explicação pode ser mais científica, mas o próprio criador da série já deixou muito claro que a gente tá lidando com intervenção divina. Não exclui a ciência, porque Deus é um cientista, mas não faz com que a ciência seja a grande explicação no fim disso tudo. A gente tá, de fato, lidando com algo divino. Aí, no final do episódio, tem outras coisas que a gente vai falar ainda, mas eu já quero pular pro final do episódio porque eu acho importante. No final do episódio, a gente tem o retorno do Capitão Daly, que muita gente vai ficar tipo, por que ele voltou só pra sumir de novo, né? E pra onde que ele foi? E eu já questionei algumas vezes aqui em alguns dos meus vídeos, pra onde que as pessoas vão, né? Pra onde que a peça da Arca de Noé foi quando ela sumiu ali rapidinho? Pra onde que as coisas vão quando elas somem? E o Cal sumiu, e a gente teve depois o retorno do Capitão Daly. E o próprio criador da série já disse que tanto o Cal quanto o Capitão Daly, eles estiveram no mesmo lugar. Existe um lugar onde esses retornados vão, que é quando eles somem da Terra por um período. Então, quando o avião sumiu por 5 anos, foi lá que todos eles ficaram, todos os passageiros ficaram. O Capitão Daly, quando sumiu, foi lá que ele ficou. O Cal, quando ele sumiu agora, nesses últimos episódios, foi lá que ele ficou. Todo mundo fica no mesmo lugar. O que é esse lugar é a grande questão, né? É um purgatório? É simplesmente uma sala onde você fica esperando até a sua vez de entrar em cena de novo? E essa questão vai ser a grande questão da 4ª temporada, porque como a gente viu, o Cal voltou falando, eu sei exatamente o que a gente tem que fazer agora, e ele com certeza vai passar informações de onde ele esteve, pelo que o criador da série informou, ele vai se lembrar exatamente de onde ele esteve, e essa informação vai ser crucial
crucial para a próxima jornada do Ben e da Sanvi, que a Sanvi voltou a receber chamados, isso foi muito importante também, mas basicamente vai ser a próxima missão deles, né? Descobrir que é esse lugar, como você entra lá e como você sai de lá. E a Sanvi, como eu falei para vocês, voltou a receber chamados, isso é muito importante para a história, não apenas porque a Sanvi vai voltar a ser ativa, né, dentro dos chamados, o que é ótimo pra gente, mas também porque ela pôde se redimir, significa que existe uma saída para você se redimir e as pessoas ainda podem se salvar antes da data limite. E eu acredito que a Sanvi, sendo uma cientista, ela pode ajudar muitos passageiros do 828, principalmente se ela tiver com a cabeça no lugar. E agora, finalmente, ela está com a cabeça no lugar, porque ela finalmente entendeu que não tem como ela brigar contra o que é divino. Ela precisa usar o conhecimento humano dela com relação à ciência para tentar explicar o que está acontecendo, para tentar desvendar esse mistério, mas em colaboração com a intervenção divina e não contra, né? Não tentando remar contra a maré. E eu preciso destacar, né, que com a morte da Grace, eu acredito que não vai demorar muito pra gente ter um tererê rolando entre ela e o Ben, porque já existe uma química desde a primeira temporada entre os dois, e eu fiquei imaginando quando é que a gente ia ver isso acontecendo, né? Tinha perdido as esperanças um pouquinho quando o relacionamento entre o Ben e a Grace se firmou, mas agora que a Grace saiu de cena, eu imagino que algo pode rolar entre ele e a Sam. Química, pelo menos, tem aos montes, né? E já que a gente tá falando em química, eu preciso juntar o gancho aqui com o nosso triângulo amoroso, porque a Micaela confirmou nesses 2 últimos episódios o que eu levantei lá no episódio 11, o fato de que ela entendeu que o Jared não é o melhor parceiro para ela no sentido racional, não estou dizendo emocional. Racionalmente falando, ele nunca vai entender os chamados com a mesma profundidade que ela entende, ele nunca vai entender a necessidade que ela tem de colocar os chamados em primeiro plano, mas isso não significa que os dois não possuam sentimentos um pelo outro. A gente viu no finalzinho do episódio ali uma relação entre o Jared, a Micaela e o Zeke, que sentiu tudo que estava rolando, que o Zeke percebeu que não apenas ele gosta muito da Micaela ainda, quanto a Micaela gosta muito do Jared ainda. E ele é uma peça ali que pode estar impedindo, mas isso significa que ele vai jogar a toalha e que ele vai abrir mão do casamento dele para que ela seja feliz ao lado do Jared? Não, e eu nem acredito que seja isso que a Micaela queira, porque eu sinto que a Micaela gosta muito do Zeke também, e o Zeke tá cada vez mais conectado à Micaela, porque a gente teve os dois lá no passado criando um chamado juntos, e a gente teve agora nessa season finale ele participando do chamado com ela, simplesmente sentindo o que estava rolando ali. Ele encostou a mão enquanto ela estava recebendo um chamado, e meio que os dois formaram um time, né? Ele conseguiu ajudar ela a resolver o chamado porque ele sentiu o que estava acontecendo naquele ambiente. Então eu sinto que o Zeke pra Micaela, ele é necessário, e eu acho que ela vai precisar do Zeke porque a situação agora vai escalar de uma forma muito maluca, porque a gente tem muita coisa acontecendo. A gente tem um Cal mais velho, a gente tem o Daily aparecendo de novo, a gente tem a Sanvi voltando a receber chamados, a gente tem a morte da Grace, tem muita novidade, muita informação nova caindo no colo deles, e eu acredito que mais do que nunca ela vai precisar do Zeke na vida dela. Desculpa quem gosta do Jared, gente, ele é muito importante, a conexão e a química entre os atores é maravilhosa, mas nem só de química vive personagem. A história faz sentido com a Micaela e o Zeke juntos, porque eles pertencem ao mesmo núcleo da história, eles pertencem à mesma linha de destino, então a gente precisa desses dois trabalhando juntos. Outra pessoa que se redimiu também foi o Vance. A gente teve o Vance ali mostrando que ele está do lado dos passageiros, mostrando que ele entende que eles estão lidando com algo que é muito maior do que ele jamais imaginou, e eu acredito que ele vai ser muito importante na próxima temporada, principalmente agora que a Sanvi voltou a receber chamados. Eu acho que vai ser muito importante para ele entender que a ação de jogar, né, a cauda do avião de volta no mar fez com que a Sanvi se redimisse, fez com que ela voltasse a receber chamados. Eu acho que isso vai ser muito importante. Com certeza, se o Cal continuar adulto, ele vai olhar para aquilo e falar: eita, isso aqui? Como é que a gente explica isso aqui de forma racional? Que até ontem esse jovem era uma criança, agora ele já é um adulto. Quero muito saber o que vai acontecer com a Olive daqui pra frente, porque afinal de contas a mãe dela era muito importante pra ela, né? As duas se conectavam, e querendo ou não, ela agora vai ser a única peça diferente dentro dessa família, né? A única que não recebe chamados, porque antes ela dividia isso com a mãe dela, e agora eu acho que ela vai ficar se sentindo muito solitária. Esses foram os pontos dessa season finale que mais me chamaram a atenção. Teve muita coisa, gente,
bastante nessas 2 horas de episódio. Eu sinto que eu tô deixando alguma coisa importante pra trás, mas é como eu falei pra vocês, eu ainda vou fazer mais vídeos de Manifest e pode ser que a gente volte a conversar e eu tenho mais coisas a acrescentar pra vocês quando eu assistir todas as temporadas de uma vez. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu joinha, se inscreva no canal. A gente se vê no próximo vídeo e tchau!